Existem diferentes tipos de responsabilidade em relação à propriedade privada. Um deles é a responsabilidade de você não violar a propriedade dos outros. O outro é a responsabilidade de você cumprir contratos, que no fundo é a mesma coisa. No fundo, quando você cumpre um contrato, você está respeitando a propriedade que foi emprestada por direito às pessoas que estão participando do contrato. Mas isso são coisas que eu já expliquei aqui no canal, já expliquei como funciona a propriedade privada, como funcionam contratos. Nesse vídeo eu queria falar sobre um outro tipo de responsabilidade um pouco diferente, que é quando você não violou a propriedade alheia, porém você colocou a propriedade alheia numa situação em que ela depende de você para não sofrer danos. Então eu vou dar um exemplo para mostrar como isso pode acontecer. Imagina que dois amigos estejam num parque na beira de um rio. E um está empurrando o outro, mas eles estão fazendo isso de uma forma consentida, eles estão fazendo isso como uma brincadeira, não é uma violação de propriedade, você não chegou numa pessoa estranha, empurrou a pessoa estranha, que seria violação de propriedade, mas são duas pessoas fazendo isso consentidamente. Porém, por acidente, você empurra ele no rio, ele cai no rio. E isso não foi também uma violação de propriedade, porque vocês foi um resultado de uma coisa que as duas pessoas consentiram em fazer. Só que esse seu amigo não sabe nadar. Então o que acontece a partir daí? Você não violou propriedade, só que está implícito nisso que você fez a sua responsabilidade agora de tirar ele da água, já que ele não sabe nadar. E agora, se você não tirar ele dali, se você não providenciar os meios para que ele saia sem se afogar, e você deixar ele ali e ele se afogar, aí sim você se tornou um violador de propriedade, você se tornou um agressor. A gente pode imaginar outros exemplos, por exemplo, alpinistas. Dois alpinistas estão escalando juntos e um está prestes a cair, está se desequilibrando, o outro então tem a responsabilidade de ajudá-lo. E outra coisa que eu queria responder aqui é que muitas pessoas chamam isso de contrato implícito, então dizem que houve implicitamente um contrato entre os dois. Só que isso está errado, não existe contrato implícito, todo contrato é explícito, ninguém pode concordar com uma coisa que a pessoa nem sabe, nem pensou naquilo. Não existe contrato implícito, todo contrato é explícito. O que existe é a responsabilidade que você adquire pelo fruto das suas próprias ações, que colocou a propriedade alheia numa situação de risco. E agora você é responsável em tirar dessa situação. Por que que isso é extremamente importante? Porque é exatamente por isso que os pais têm responsabilidade de cuidar dos filhos. Se não houvesse essa responsabilidade, então os pais poderiam abandonar os filhos, poderiam deixar o filho morrer de fome, que é um erro que alguns libertários já cometeram, exatamente porque eles não pensaram nessa questão da responsabilidade. Então os pais, quando eles têm um filho, quando uma mulher engravida, eles estão fazendo exatamente essa mesma coisa dos dois amigos, onde um deles caiu e não fosse a intenção deles. Não precisa ser a sua intenção ter um filho, não precisa ser a sua intenção engravidar, mas foi a sua ação que provocou aquilo e logo você se torna responsável pela integridade física da criança, que é um indivíduo humano que você colocou ali naquela situação pelo fruto das suas ações, que não precisa ter sido intencional, mas foi o fruto das suas ações. Por causa dessa responsabilidade é que os pais precisam cuidar dos filhos, eles não podem matar o seu filho. Na medida que você considera que um bebê, mesmo dentro do útero, é um indivíduo, você também não pode agredir esse indivíduo por causa dessa responsabilidade. E isso não é um contrato implícito, porque um bebê não pode assinar contratos, ele não pode entender contratos, ele não tem nem sequer linguagem para isso. Não pode haver um contrato sem linguagem. Então como é que você vai fazer um contrato com um ser que não possui linguagem? Mas por outro lado, você não pode chegar à conclusão então que bebês não têm direitos, porque bebês são indivíduos da espécie humana. A explicação do direito de crianças e bebês é a responsabilidade dos pais que colocaram ele naquela situação pelas suas ações, e não contratos implícitos. Não precisa haver nenhum contrato para isso. Também não precisa haver violação de propriedade. Eles não violaram a propriedade da criança ao gerar a criança, eles apenas colocaram ela numa situação onde eles adquirem essa responsabilidade. Ou seja, uma situação de dependência, na qual
Se os pais não cuidarem do filho, ele vai simplesmente morrer. Eu não pensei num nome específico para esse tipo de responsabilidade, especificamente esse tipo de responsabilidade, onde não há agressão, não há contrato, porém há responsabilidade por causa da dependência gerada pelas suas ações. Pensem aí em como nós deveríamos chamar isso de uma forma que diferencie de outros tipos de responsabilidade também ligados à propriedade privada. Coloque nos comentários, coloque também suas dúvidas, os seus argumentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.